Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 23 de abril de 2023, terceiro domingo da Páscoa. Meditemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falavam? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos ouvintes do programa Palavra de Deus, podemos termos certeza que o Senhor está sempre ao nosso lado, como esteve ao lado dos discípulos de Emaús, discípulos que ouviram e acolheram a palavra do Senhor e reconheceram o Senhor no partir o pão. O tempo pascal
nos conduz para dentro do mistério de Cristo, nossa vida e ressurreição, nos fortifica para a vivência do nosso batismo e compreender nossa missão, que é semelhante à do ressuscitado. Vivamos nossa vida e nossa Páscoa caminhando em comunidade, na verdade. Assim como Jesus falou aos discípulos de Emaús, fala também a nós. É necessário ouvirmos o Senhor, com o coração aberto ao Senhor. Ele nos leva adiante e nos dará a oportunidade de dizermos: fica conosco, Senhor. Jesus nos dá a conhecer e nos oferece por meio da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. De coração e olhos abertos poderemos reconhecê-lo. Se lembra que nosso coração ardia quando o Senhor falava pelo caminho? Então, este é o sinal. Se estamos com o Senhor, na medida em que nós ouvimos a palavra do Senhor, o nosso coração vai arder na celebração, na Santa Missa, ao proclamar o Santo Evangelho. Outro sinal é reconhecê-lo ao partir o pão. Quantas e quantas missas nós participamos, quantas e quantas consagrações fazemos parte, presença, em participação. Os nossos olhos se abrem e nós podemos contemplar Jesus Eucarístico. Os discípulos de Emaús voltaram radiantes e levaram a notícia aos demais discípulos. É o que devemos fazer com alegria, levar a boa nova do Senhor aos outros. Fiquemos atentos para perceber a presença de Cristo no meio de nós. Lembrando do último gesto de Jesus na Eucaristia, reconhecer ao partir o pão. Os discípulos não reconheciam, pois estavam com os olhos fechados, pensando que a cruz era o fim. O Senhor ressuscitou e está vivo entre nós e nos faz novos na ação do Espírito Santo que nos foi dado. Podemos dizer sempre: vinde sobre mim, Espírito Santo de Deus, e nos faz novos, renovados em seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos de Deus receber a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz, saúde e alegria, fica com Deus, paz de Cristo.